Graça e paz, como vai a sua vida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho e hoje é um assunto para quem quer ir profundo, para quem quer conhecer mais, não apenas da palavra, mas de entendimentos. O assunto de hoje é muito especial, porque nós vamos inaugurar uma nova fase, que vamos começar a falar algumas introduções de teologia. E hoje nós vamos conversar sobre em defesa da nossa fé, em defesa da sua fé, em defesa da minha fé. Mas como assim a fé precisa ser defendida? Ela já não é forte por si mesma? Ela já não é, né? Não consegue se defender sozinha, só pelo conhecimento ou só pelo assunto? Não é bem assim a história. Sutilezas que inflamam e podem acabar desviando e mudando completamente o rumo do futuro do entendimento ou para onde uma pessoa vai. Por exemplo, uma pequena palavra sutil que o inimigo lançou em Eva, ele disse assim, ele disse que é certo que não morrereis. Havia um mandamento, uma palavra dizendo que comereis do fruto certamente você vai morrer. E de repente uma palavra diz, não foi bem isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer uma outra coisa. E isso mudou o rumo do mundo completamente. Muitas vezes uma sutileza, uma informação errada que entre na sua fé, naquilo que você crê, ou naquilo que nós precisamos crer como palavra original, perfeita, né, plena. Isso pode mudar completamente o rumo. E essa é a história de muitas das religiões. Essa é a história de muitas seitas. E nós vamos estar aqui nessas próximas aulas, nessas próximas conversas, falando sobre em defesa da fé contra sutilezas, contra religiões. Mas não sermos contra simplesmente, mas não permitindo que a sua fé seja mudada, aquilo que nós cremos seja mudado por causa de uma cultura, de um tempo, ou de uma fórmula mágica incrível que estão lançando hoje. A palavra, né, é a base da fé, e a fé é a nossa estrutura pela qual nós andamos, caminhamos, é através da fé que nós vamos avançar, colher, chegar, tocar. Mas se a minha fé tiver, de alguma forma, né, com um joio lá, foi plantado um joio no meio do conhecimento da minha fé, pode ser que eu vá parar num lugar em que eu desconheça o verdadeiro Deus, e talvez esteja adorando, servindo, mas não com tudo aquilo que eu poderia viver em Deus. E aqui existe um universo de possibilidades que nós rejeitamos em nome de Jesus, porque o que nós queremos é viver a fé plena, linda, perfeita como ela é. Por isso eu estou aqui para conversar com você hoje, para que a gente possa mergulhar num novo nível de palavra, para que você consiga estar apto para defender a sua fé. A gente entende que a fé é a base do evangelho, né? A certeza e convicção em Deus e em tudo aquilo que ele escreveu. E se o maligno conseguir corromper a base da verdade, isso vai roubar, né, a identidade de Deus na sua vida, a identidade daquilo que ele disse para a sua vida. Né? A fé, ela precisa o quê? Ser defendida, porque ela é sempre atacada, né? Ela é questionada, distorcida, e porque muitas vezes é mal compreendida, a gente vai parar em alguns lugares. E aqui vem o termo apologética, que é exatamente traduzindo, né, em defesa da fé, em defesa daquilo que eu acredito. Né, apologéticos, né, lá atrás no grego, vai dizer o quê? Em defesa daquilo que eu acredito. Sabe aquele argumento final, no finalzinho de um julgamento, que a pessoa se levanta para fazer a sua último pronunciamento, a sua defesa final, né, dizendo como ela viu o caso e a certeza de tudo? Pois bem, isso é apologéticos, que é exatamente defesa daquilo que eu acredito. A Bíblia está cheia de momentos de defesa da fé. Por exemplo, né, 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão e esperança que há em vós. Ou seja, sempre pronto para defender a sua fé. Você tem que estar pronto a qualquer momento que alguém te pedir conceito, te pedir informação, para você dizer o que você acredita e como você acredita. Eu acredito no quê? Como eu acredito? Pois bem, isso é apologética. Juízes, né, ou Judas, né, o versículo 3 de Judas fala o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos
acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. No livro de Judas, ele está dizendo o seguinte, olha, exortando-os para batalhardes diligentemente pela fé. Eu preciso lutar pela fé, pela palavra original, pelo conceito original, por aquilo que Deus entregou, né, como pleno, como maravilhoso, como certo. Eu preciso batalhar por isso. Ou seja, você tem que estar pronto para defender a sua fé. Aqui, né, no livro de Judas, ele está lutando contra um falso evangelho que queria o quê? Eliminar a santidade. Ele falou, não precisa disso tudo não. Pronto, ele falou assim, olha, você tem que batalhar, porque precisa sim. Nós precisamos viver o caminho novo que Deus abriu depois da salvação para nós. Isso é a santificação. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz o seguinte, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo está exortando você, olha, você precisa defender a sua fé. Por quê? Porque existe uma tentativa para que você não viva o evangelho que Cristo trouxe e volte para a lei. Ou seja, estavam tentando trazer a lei de volta, o quê? Pervertendo o evangelho que Cristo trouxe. Então Paulo falou assim, olha, negativo. Vocês estão passando demais aí, ó. Tá chegando uma informação antiga querendo corromper o evangelho. Não permita. Isso é apologética, é defesa da fé. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui, né, no livro dos Colossenses, Paulo está lutando contra o gnosticismo. Por quê? O que o gnosticismo falava? Ele falava que, olha, existe um Deus bom e um outro ruim, né? Que fala aí com os culpados, né? E o gnosticismo falava que, olha, eles rejeitavam a salvação de Cristo, mas ele colocava que a salvação era pelo conhecimento. Ele trouxe a cultura grega que falava que o que salvava era você saber, era o conhecimento, era a sofia, né? Saber mais e mais e mais e mais e mais conhecimento. E na verdade não era Cristo que salvava. Ou seja, uma informação, uma filosofia entrando no evangelho para dizer que Cristo não salvava. Sutilmente, mas Paulo atende, tome cuidado para que ninguém vos faça presa, para você não vire presa de ninguém, né? Filosofias e vãs sutilezas. 2 Coríntios 11, 3 e 4, né? Mas receio, né, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui, né, em 2 Coríntios, Paulo está defendendo, né, apologética também, está defendendo a fé contra falsos profetas, ensinando coisas diferentes de Cristo. Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, né, diz o seguinte, evite os falatórios inúteis e profanos e contradições do saber, filosofias, falsamente chamado de ciências, que professando alguns se desviaram da fé. Paulo está dizendo, olha, toma cuidado. Algumas pessoas começaram a dar ouvido demais a filosofias e eles se desviaram, ciências, né, conhecimento, saber, e eles se desviaram. E aqui Paulo em Timóteo está, olha, a fé foi corrompida com conhecimento. Ou seja, saímos de um lugar, né, de onde a gente acredita num sobrenatural, no Espírito Santo que a gente não enxerga, para uma ciência que precisa tocar e ver. Ou seja, sutilmente a fé, aquilo que acreditamos, aquilo que Cristo trouxe estava sendo corrompido. Mas não é só isso, não. São filosofias, ideologias, pensamentos, culturas, né, pensamentos culturais querendo influenciar o evangelho e a nossa fé. A gente precisa o quê? Ajustar a rota. O que é o meu evangelho que eu preciso defender de tantas coisas? Então se prepara, porque nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar nesses dias para a gente falar sobre religiões, nós vamos falar sobre seitas, nós vamos falar sobre filosofias, nós vamos falar sobre ideias, ideologias, tudo isso para que você consiga se defender ou defender a sua fé, para que você não seja corrompido com sutilezas de filosofias de tantos povos. Hoje, né, temos a internet e tudo está muito fácil da gente enxergar, da gente ler. E provavelmente são coisas muito bonitas, mas que são contra a nossa palavra.
Romanos capítulo 1, versículo 16, fala o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho não são ideias, o evangelho não são leis, o evangelho não é um modelo, o evangelho não é algo a ser copiado simplesmente, o evangelho não é uma lista de ações que eu preciso tomar, não é um conjunto de direções. O evangelho é o poder de Deus que transforma, muda, cura e traz paz. Isso é o evangelho. Não confunda, porque o evangelho tem uma palavra por trás, e direções, e entendimentos, e forma nova de ver. Não confunda isso com ideologia, ou seja, que são ideias que mudam a vida simplesmente. Isso não é evangelho. O evangelho, quando entra na vida de alguém, ele muda sim a pessoa, mas ele não muda por conhecimento simplesmente. É poder de Deus transformando, é o poder de Deus mudando, é o poder de Deus trazendo cura. Nós não estamos falando de coisas naturais, simples, normais, cotidianas, passageiras. Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de transformação pelo poder. Por trás de toda aquela palavra, nós temos um grande poder envolvido. Você faz parte de uma polêmica que já dura mais de 2000 anos. E mesmo passando por ataques durante todo esse tempo, não conseguiram matar. E olha só, o diabo tentou desvirtuar de todas as formas, enfiar cultura, enfiar várias coisas, mas o evangelho ele continua maravilhoso, transformador, poderoso em si, para mudar completamente a vida. Tentaram transformar o evangelho em outras coisas, diferente daquilo que Cristo trouxe. Mas por que o evangelho ele é tão poderoso? O cristianismo ele não é um sistema fechado de ideias culturais do judaísmo ou culturais daquele tempo, lá de 2000 e poucos anos atrás. Ele não é um sistema fechado de ideias e pensamentos. O cristianismo foi a nova forma de enxergar o mundo que Cristo trouxe. Então, se eu puder resumir o evangelho de uma forma diferente para você, eu diria que o evangelho é uma nova forma de ver o mundo. Para e pensa. Então, o que é mudar de vida? É você enxergar o mundo a partir de um novo ponto de vista. Mudou a forma de você enxergar, mudou a forma de você ver o mundo. O evangelho é o poder de Deus que muda você de tal forma que você muda como você enxerga as coisas, você se enche de esperança, você não é mais maligno, você não tem mais pensamentos de morte, você não é aquela pessoa que está querendo mal de outra pessoa, você é aquele que pode até ser competitivo em alguns níveis, mas você não quer pisar na cabeça de ninguém, você não quer atropelar ninguém, por quê? Porque o evangelho mudou você, colocou você num novo lugar, numa nova forma de pensar, e essa salvação, ela é o centro de tudo. Para dizer agora que a sua esperança não está mais nessa terra. Você mudou a forma de você enxergar o mundo. A sua expectativa não está mais aqui nesses dias. A sua expectativa está em Deus. Em um dia que nós nos encontraremos. Isso é evangelho. Você mudou a forma de ver o mundo. Nós confirmamos a fé através dos nossos comportamentos e estilo de vida. Ou seja, o como eu enxergo o mundo vai me fazer viver diferente. Porque os meus comportamentos eles serão diferentes. Porque terão como parâmetro agora a nova forma que eu tenho de enxergar o mundo. Por isso que nós mudamos, porque a minha visão mudou, porque a minha identidade mudou. Isso é evangelho. É o poder de Deus, não é uma ideia. Está lá dentro. É muito mais profundo do que isso. Olha só, deixa eu ler para você uma carta de Plínio a Trajano, naquela época, mais ou menos ali a partir do ano 50 depois de Cristo. Plínio, ele é um governante de uma das províncias de Roma, e Trajano é o imperador. Olha só, são trechos apenas da carta. Plínio escreve: nunca participei de inquérito contra cristãos. Naquele tempo, os cristãos estavam sendo muito perseguidos e todos eles estavam indo para julgamento. Falaram que era cristão, encontravam um culto, falaram que adoradores do Cristos, do Cristo ou do Messias, pronto, ele já ia para julgamento para ser ou morto, condenado, chicotado e tudo mais. Era um tempo de muita perseguição. Então ele fala o seguinte: nunca participei de inquérito contra cristãos. Assim, ignoro, pois, as penalidades e instruções costumeiras, e em que medidas devem ser aplicadas, penas ou investigações judiciárias. Ele está questionando, cara, eu nunca julguei, então eu não sei quando eu tenho que aplicar uma pena ou quando é só uma investigação. E eu estou diante de algumas questões, não sem perplexidade. Deve-se considerar algo com relação à idade? Ou a criança deve ser tratada da mesma forma que o adulto? Cabe o mesmo tratamento a enfermos e a robustos?
Deve-se perdoar o que se retrata, ou se um homem, né, se o homem uma vez tenha sido cristão, nada de bom faz ele para deixar de ser um? É punido simplesmente por ser um cristão? Mesmo sem crimes, ou apenas os delitos associados ao nome devem ser punidos também? Esta foi a regra que eu segui. Né? O que ele está dizendo? Plínio está dizendo para você, olha, eu não sei se eu tenho que diferenciar criança de adulto, homem de mulher, alguém que tem já, né, crime de não ter crime, né, se eu tenho que julgar pelo que ele fez ou só pelo fato dele ser cristão. Ou seja, era uma bagunça, porque ninguém sabia qual era a regra de julgamento. E ele está falando exatamente isso, olha, essa foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristão. Eu interroguei estes como se eles fossem cristãos. Aqueles que confessaram, eu interroguei uma segunda vez e uma terceira vez, ameaçando-os com um suplício, ou seja, com chicotada, com um castigo. Aqueles que persistiam, eu ordenei executá-los, pois eu não tinha dúvida de que, independentemente da natureza do seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Pausa aqui nessa carta. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu julguei todo mundo que chegou aqui. E assim, eu dei chance para eles se arrependerem para dizer que era cristão. E quando eles não se arrependiam de jeito nenhum, eu não tinha jeito, porque depois de tudo que eu fiz, eles ainda não voltaram, né, não desistiram de ser cristão. Esse era o cristianismo que se vivia. Independente de frente para um suplício, de frente para um ponto de chicotadas, não desistiu de ser cristão. Continuo. Recebi uma denúncia anônima contendo grande número de nomes. Alguém denunciou uma lista gigante de gente. Aqueles que negaram que eles foram ou haviam sido cristãos, se invocassem os deuses segundo a fórmula que havia estabelecido, se fizessem sacrifícios com incenso e vinho para a tua imagem, ou seja, o imperador era Deus, ou seja, tinha que adorar o imperador, nesse caso Trajano. A tua imagem que eu havia mandado trazer junto às estátuas dos deuses, e se além disso amaldiçoavam a Cristo, nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos é dito, pode ser forçado a fazer, ou seja, cara, aquele que era um cristão, a gente não conseguiu fazer eles amaldiçoarem a Cristo e negarem ou acenderem vela para você. Tá entendendo? Cristãos de verdade. Eles alegaram, contudo, que a soma e substância da sua falta ou erro não passava de costumes de se encontrarem em um dia fixo antes do amanhecer para cantarem um hino a Cristo como, né, um Deus. Se comprometerem por juramento não perpetuar qualquer crime, roubos, latrocínio e adultério, e não faltar com a palavra dada, e não negar um depósito exigido na justiça. Findos estes ritos, tinham o costume de se separarem e se reunirem novamente para uma refeição extra. Aliás, era um alimento comum e inofensivo. O que ele está dizendo? Olha, eu estou julgando os cristãos, mas o que eles fazem não é nada demais. A única coisa que eles dizem é que eles se reúnem de manhã, antes do amanhecer, para orar, para cantarem um hino, e depois eles se reúnem para uma refeição, a ceia. E completamente inofensivo tudo que eles fazem. Ele está dizendo a imagem dele, ele estava julgando porque era uma ordem julgar os cristãos, mas ele não encontrava erro nos cristãos. Aí ele diz assim julguei necessário para descobrir qual era a verdade sob tortura de 2 escravas, que eram chamadas de diaconisas, mas descobri nada mais do que uma superstição irracional e sem medida. Por isso suspendi o inquérito para recorrer ao teu conselho. O assunto pareceu-me digno de merecer tua atenção, especialmente por causa do grande número de acusados. Há uma multidão de todas as idades, de todas as condições, dos 2 sexos, que estão e estarão em perigo, pois o contágio dessa superstição se espalhou não só nas cidades, mas também nas vilas e fazendas. Olha que incrível. Isso era ser o evangelho naquele tempo. Eram pessoas que amavam o Senhor, mas olha que interessante, eles não conseguiam encontrar ações práticas que fossem más. Eles só encontraram coisas boas, tranquilas e inofensivas. Ou seja, pessoas mudaram de vida com o evangelho e agora eles não conseguiam encontrar nada para poder acusar. E a única acusação era, eles são cristãos. O evangelho mudou a vida de pessoas que às vezes eram bandidos, eram arruaceiros e agora só querem cantar, só querem falar de Deus, fazer o bem e não proferir o mal, não fazer o mal. Isso é a mudança de vida do evangelho. Naquele tempo,
Plínio, ele queria saber o que fazer, porque ele torturou 2 escravas e ele descobriu que era só uma ou seja, era uma coisa simples, não tinha nada de mal. Ninguém queria tomar o trono de César, de Trajano, ninguém queria se levantar contra Roma. Eles só queriam adorar um tal de Cristo que eles tinham lá. Somente isso. Mudança de vida. O evangelho é uma nova forma de ver o mundo. Essas pessoas que ele está falando aqui mudaram o seu jeito de ver o mundo. Talvez antes revoltados, depois de Cristo, simplesmente amados e amavam o Senhor. Mudança de vida. Ver o mundo através da fé. Isso é evangelho. E isso precisa ser protegido. Porque todo o restante é alegoria, todo o restante é penduricalho, todo o restante é enfeite. O que importa do evangelho é a mudança de vida através da salvação. Esse é o cerne do evangelho e todo conhecimento precisa vir, não para eu ser um doutor em palavra, mas para eu ter a minha vida transformada através da palavra que eu prego, e que eu conheço e que eu estudo. É uma nova forma de ver o mundo. A Bíblia vai te entregar uma lupa, um óculos, para você ver o mundo de uma forma diferente. Eu preciso considerar como cristão a base do evangelho, eu preciso considerar o que não vejo, né, para mudar o que está errado. Né? Existem mais coisas no sobrenatural do que no natural. Só porque a gente não enxerga não significa que não existe. Isso é evangelho, é você acreditar que existe um mundo aí que você não enxerga, mas que ele é real. Deus é pessoal e ele está comigo e com você agora. Isso é a base do evangelho. Eu começo a ver o mundo de um outro ponto de vista. Eu começo a acreditar em algo que eu não estou vendo. E eu começo a ter certeza que Deus está comigo, mesmo que eu não veja, mesmo que o vento, mesmo que eu não sinta, eu tenho uma certeza, Ele está comigo. Com o tempo, qual é o problema? É que com o tempo nós somos o quê? Você precisa entender que você é fermento. E a gente precisa o quê? Ir para a massa influenciar. Então o evangelho, ele vai para a massa através de nós. E nós, como fermento, nós mudamos a massa. Mas pode ser que por causa do contato com a massa, se eu não recorrer de volta à origem da palavra, eu posso correr o risco de, em vez de eu contagiar e contaminar a massa ou mudar a massa começar a mudar a minha vida. E eu começar a adaptar o evangelho maravilhoso, perfeito, àquilo que eu estou vendo culturalmente no meu tempo e na minha época. E aqui, eu e você precisamos ter claramente o que é o evangelho para que a gente possa o quê? Defender a nossa fé contra não apenas levantes claros do inimigo, mas também pelas sutilezas de filosofias que parecem incríveis, mas que na verdade elas não produzem e me afastam do Deus verdadeiro, soberano, que está comigo durante todo o tempo. Naquilo que eu vivo e sirvo, eu preciso diferenciar aquilo que é cultura, aquilo que é dogma para os dias de hoje, ou seja, qual é a interpretação de um grupo a respeito da palavra, e eu preciso saber o que é cultura do tempo, né? E eu preciso diferenciar isso de quê? Evangelho, que é a verdade atemporal. Se o evangelho é uma nova forma de ver o mundo, então independente do tempo e da cultura, a visão do evangelho sobre o tempo, história e sobre as pessoas é a mesma. O que não pode mudar é como você vê o mundo a partir do evangelho. Então, conhecendo sobre o evangelho, isso que eu falei para vocês, nós precisamos caminhar para aquilo que são os principais inimigos do evangelho. Pensamento natural, materialismo, misticismo, universalismo, sincretismo, ciências isoladas, ideologias, outras religiões, seitas. Você está pronto? Nós vamos caminhar e vamos falar sobre todos esses conceitos a partir de agora. Fica ligado, não perde a próxima aula. Nós vamos começar sobre o que é e como defender a sua fé, ou como isso interage ou os riscos para a sua fé, de cada um desses conceitos que eu falei para você. Amém? Estão comigo? Amém. Se prepara e vamos para a segunda aula.